Boa noite, a paz do Senhor Jesus aí, a todos vocês que acompanham o meu canal, tá? Hoje nós vamos então na aula de número 20, tá? Vamos aí então na aula de número 20 já, né? Nesta aula de hoje nós vamos ver aí Gênesis, estamos em Gênesis, né? Os capítulos de número 42, 43 e 44, tá? São 3 capítulos, né? Nós vamos entrar numa parte importante da história de José, né? É aonde ele é levantado a governador e aonde ele encontra os seus irmãos. Tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente conversar. Então, sem mais delongas, vamos direto para nossa aula, tá? Pega aí na sua mão a sua Bíblia, pega aí o seu caderno de estudo, vai para um local calmo, um local tranquilo, onde você possa estudar a palavra comigo e vem juntamente comigo e com o nosso Pai do Céu estudar a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 42, a partir do verso 1. Vamos lá. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito, mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse, para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. Para aqui um pouquinho no verso 5, tá? Primeiro, o versículo, né, o capítulo já nos introduz aí quando a fome chegou e se espalhou por todas as terras, né? E Jacó então ouviu falar de que lá no Egito havia alimento. Então Jacó pega e dá uma missão aos seus filhos, pede para que os seus filhos vão, né, até o Egito e comprem alimento, comprem aí sementes para que eles pudessem viver e não morrer. Só que, mais uma vez, então, Jacó mostra para mim e para você que ele não aprendeu, né, com a experiência negativa que até então ele tinha, né, que foi aí a morte repentina de José. Por que eu falo que ele não aprendeu? Porque um pai sábio é aquele que ele sempre nivela a atenção e o amor entre todos os filhos. Jacó tinha muitos filhos, então ele tinha que ter a sabedoria e o dever de não ter um favorito, mesmo que ele se agradasse mais de um, mas ele deveria guardar isso para si. Ele deveria sim corrigir cada qual segundo aí a atitude de cada um, mas esse favoritismo não poderia estar demonstrado assim à vista, muito à vista. E era assim com José e ele mostrou que era assim também com Benjamim, né? Já que a palavra fala que a Benjamim ele não enviou e ainda disse para que não acontecesse nenhuma desgraça a Benjamim, ou seja, ele estava protegendo a Benjamim. O que ele estava dizendo? Eu vou enviar os 10 porque se algum dos 10 acontecer alguma coisa, tudo bem, mas se Benjamim foi acontecer alguma coisa com Benjamim, não, aí pronto, aí acabou, aí eu já não fico mais feliz. Ou seja, não é assim que deve funcionar aí um relacionamento, né? Uma família, um relacionamento entre pai e filho. Ele tem que ter essa sabedoria, né? Se você tem mais de um filho aí, para dividir a sua atenção igualmente a todos, tá? E não deixar às claras que você tem um favorito, porque isso só divide e prejudica o relacionamento com toda a família, tá? Vamos continuando nosso estudo, verso de número 6. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com a sua face em terra. E José viu seus irmãos e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que haviam sonhado sobre eles. Ele lhes disse: Sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem. Somos homens verdadeiros, teus servos não são espiões.
E ele lhes disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com o nosso pai, e um não está. Para aqui um pouquinho, né? Então, José então se encontra com os seus irmãos, e a primeira coisa que José, como governador, após aí tantos anos lá, né? Ele já falava aí a língua egípcia fluentemente, tá? E como alguém de alto nível, né? Então ele tinha roupas finas, ele tinha várias peças de ouro, né? Os olhos dele tinha pintado, né? Porque as pessoas de alto nível lá no Egito era assim, né? Então, e após tantos anos, era meio óbvio que os irmãos de José não reconhecessem. Mas a palavra fala que José reconheceu imediatamente cada um deles e lembrou do sonho que teve. Ou seja, por que a palavra fala que ele lembrou dos irmãos e lembrou do sonho? Mostrando que aquilo que ele sonhou se cumpriu naquele momento. O primeiro sonho que ele teve, que era quando todos os irmãos dele se curvavam diante dele, aconteceu naquele exato momento. Nós sabemos que o outro sonho, que é quando o seu pai, né, e a esposa de seu pai, né, que provavelmente seria Lia, né, se curvam juntamente com todos os outros irmãos, né? Iria acontecer um pouco depois, né? Lá na frente, né? Nós vamos ver daqui a alguns capítulos lá na frente, né? Quando a história de José terminar, nós vamos ver que isso só vai acontecer lá na frente, que é quando o pai dele vem, né? Se curva, conhece o filho e tal, e aí sim vai se cumprir o segundo sonho. Mas o primeiro sonho, que tem todos os irmãos se curvando diante dele, tinha se realizado naquele exato momento. Então José começa a acusá-los, digamos assim, para testar, para ver o que? Se os seus irmãos tinham mudado ao longo dos anos, ou se eles continuavam sendo aqueles mesmos homens, né? Aqueles mesmos homens maus, aqueles mesmos homens ruins, que praticavam, sim, muitos pecados, tá? Que faziam, sim, muitas coisas ruins. Então José começa aí uma série de testes para ver o caráter dos irmãos dele, para ver se tinha mudado ou se era a mesma coisa, tá? Vamos prosseguindo com o nosso estudo, tá? Versículo de número 14, vamos lá. E José lhes disse: Foi isso que eu vos falei, dizendo: Sois espiões, por isto sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em nós, ou se não, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias, e José lhes disse no terceiro dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Versículo de número 19. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós levai trigo para a fome de suas casas, mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. Para aqui no verso 20, né? O verso 20 acaba falando que assim eles fizeram, né? Ou seja, José, né, fala para apenas um ficar ali preso, né, na terra do Egito, e os outros 9 voltar juntamente com o trigo, né, com tudo aquilo que eles precisavam, mas que eles deveriam pegar o irmão mais jovem deles e levar para o Egito, provando de que ele não era, de que nenhum deles eram espiões, de que eles eram verdadeiramente irmãos, né? Então, os 9, né, eles pegam e voltam, então, para buscar o seu irmão mais novo, né? Vamos no verso 21 ver, prosseguindo nosso estudo. Verso de número 21. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. E Ruben lhes disse, dizendo: Não vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não ouvistes, por isso eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete.
E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho, e assim lhe fizeram. 26. E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali. Para um pouco no 26, tá? Então, né, nós vemos aqui, né, que os irmãos de José começam a reconhecer o erro deles, começam a reconhecer que o governador do Egito estavam acusando ele de que eles ficaram presos por 3 dias, de que um teria que ficar lá, né, que tudo isso eles mereciam aquilo pelo que eles fizeram a José. José estava ouvindo tudo aquilo, né, porque José falava egípcio fluentemente, né, mas ele não esqueceu da língua antiga deles, né? Então, quando José ouviu aquilo, José começou a se emocionar. Então, ele teve que se retirar para poder chorar. Então, José se retira, né? Chora. Depois que José terminou, aí se recompôs, José volta e toma uma atitude. Ele pega Simeão, né? Querendo dizer que Simeão vai ficar aqui e os outros 9 podem voltar. É interessante que José pega e fala para que o dinheiro que os irmãos dele deu a José para pagar pela comida, José manda que esse dinheiro seja devolvido a eles dentro do saco, né? Introduzido lá no meio dos grãos, tá? No saco de cada um tinha aí o dinheiro que cada um deu, né? Então ele devolveu o dinheiro deles, mas os irmãos de José não sabiam disso. Deu provisão para cada um deles voltarem para a sua terra, e assim eles partiram dali e voltaram para a terra deles, né? Vamos ver então, seguindo o nosso estudo, tá? Vamos lá. Do 27 agora, versículo de número 27. E quando um deles abriu o seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse aos seus irmãos, meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros, o que é isto que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem que é o Senhor da terra falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos, somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. 33. E o homem, Senhor da terra, nos disse, por isto eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vós aqui comigo e levai alimento para a fome de vossas famílias. E parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu o quê? Quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. Para aqui um pouquinho no 35, tá? O que aconteceu aí, né? Os irmãos de José, eles retornam para casa, né? E eles contam detalhadamente tudo o que aconteceu com cada um deles ao seu pai, né? A Jacó. E quando eles veem, né? Que aquele dinheiro foi devolvido, eles ficam temerosos, porque a terra do Egito era a potência, era a nação. Era a maior nação do mundo até então, a maior nação da terra, a potência mundial naquele tempo era o Egito. Né? Então eles ficaram com muito medo de que o Egito viesse a fazer aí alguma represália, né? Algum tipo de mal para cada um deles, alegando que eles teriam roubado deles, né? Vamos então ao verso 36, vamos lá. E Jacó seu pai disse-lhes, vós me privastes de meu filho, José não está, e Simeão não está. E ainda queres tomar Benjamim? Todas estas coisas estão contra mim. E Ruben falou com seu pai, dizendo, mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti, entrega-o na minha mão, e eu o trarei para ti novamente. Ele disse, meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto. E ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levarei meus cabelos grisalhos à sepultura, né?
Dominado totalmente pelo medo, né? Jacó aí não libera Benjamim a ir ao Egito. Obviamente que nós temos que fazer uma ressalva que Rúben que foi falar com seu pai. Nós sabemos que Rúben, né, não era a melhor, não era o mais confiável, tá? Porque Rúben teve toda aquela história com a esposa de Jacó, né? Tudo que aconteceu. Então, Rúben não era o mais confiável para convencer o seu pai a liberar Benjamim. E juntamente a isso, juntou totalmente o medo de que Jacó tinha, afinal ele tinha perdido José e Simeão também tinha ficado preso. E ele não queria perder o seu filho mais novo, né? O seu favorito, né? Até então, né? Porque José já não estava, então o seu favorito, né? Era sim Benjamim, que ele protegia com todas as unhas e dentes. E quando ele fala no 38, né? Que com tristeza ele levaria os seus cabelos grisalhos à sepultura, ele está querendo dizer que se Benjamim morresse ou acontecesse alguma coisa com Benjamim, ele morreria na mesma hora, provavelmente de tristeza aí, né? Mostrando que ele tinha sido totalmente dominado pelo medo, tá? Mas vamos continuando nosso estudo, vamos ver aí o que acontece a seguir. Afinal, Simeão continua preso lá no Egito, né? Voltaram os 9, ele não libera Benjamim, mas Simeão tá lá e Simeão continua preso. Então, vamos ver aí o que acontece, né? Capítulo de número 43, tá? Vamos lá, capítulo de número 43. E a fome era grave na terra, e aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: ide novamente comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo: o homem nos afirmou solenemente, dizendo: não vereis a minha face, exceto que se vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento, mas se tu não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: por que agistes tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhais um irmão? E eles disseram: o homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos: poderíamos saber que ele diria: trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: envia um rapaz comigo, e nós levantaremos e partiremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirá, se eu não o trouxer a ti e o colocar diante de ti. Então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. Para aqui um pouquinho no verso de número 10, tá? Quando a fome chegou novamente, ou seja, mostrando que Jacó continuou com medo e continuou duro na sua decisão de não enviar o seu filho Benjamim até o Egito, né? A fome chegou e ele pega e fala: ó, vocês precisam voltar ao Egito para poder comprar mais alimento, porque a fome continua e o nosso alimento acabou. E os irmãos pegam e falam: ó, nós não vamos voltar se Benjamim não for conosco, porque não vai adiantar. O governador de lá não vai nos receber se Benjamim não estiver conosco, né? E Judá chega e é o fiador disso tudo. É Judá quem convence aí o seu pai, né, a liberar Benjamim. Nós vamos ver nos próximos versículos que foi graças a Judá, né, que foi Judá que convenceu aí Jacó, tá, a liberar o seu filho, né? Judá fala que não, eu serei fiador entre ele, tá? Da minha mão você vai pedir. Se alguma coisa acontecer com ele, a culpa vai ser minha. Você pode jogar toda a culpa em cima de mim, que eu levarei essa culpa para sempre. A culpa não será sua, a culpa será minha. Mas que você precisa liberar Judá, né? E Judá ainda pega e usa as palavras que ele mesmo disse quando ele pega e fala: para que vivamos e não morramos. Jacó tinha dito isso na primeira vez que enviou eles, então Judá lembra disso e repete as palavras que ele mesmo disse, né? Vamos ver então o que aconteceu, versículo de número 11. E o seu pai Israel disse-lhes: se precisa ser assim agora, fazei-o.
Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos, e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E levai dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro que foi trazido novamente na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão, e levantai-vos, e ide novamente ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. Para aqui no 14, né? Nós vemos que Jacó percebe, né, que não teria outra condição, né? Ele percebe que ele teria que enviar Benjamim. Então ele fala para que os seus filhos peguem vários presentes e leve todos esses presentes para o homem, né, o governador daquela terra, né? Então, um pouco mais consciente, digamos assim, um pouco menos, o medo já tinha saído, né? E ele então pega e reconhece, fala que Deus possa ter misericórdia de todos eles, né? E que se for da vontade de Deus que ele seja privado dos seus filhos, privado ele seria. Ou seja, ele é um homem totalmente diferente do final do capítulo 42, né? Onde ele está totalmente tomado pelo medo. Quando Judá conversa com ele, mostra para ele, parece que tem um estralo na cabeça dele, ele parece que volta à realidade, né? E lembra que todas as coisas têm que ser como Deus quer, e a vontade de Deus vai prevalecer. Então ele pega e fala, se for da vontade de Deus, vocês vão voltar. Se não for da vontade de Deus, vocês não vão voltar e eu vou ser privado dos meus filhos. Vamos então continuando o nosso estudo, verso de número 15. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro nas suas mãos. E a Benjamim se levantaram e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, levai estes homens para casa e mata os animais e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para a casa de José. Verso 18. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José e disseram, por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui, para procurarem motivo contra nós, e se arremessar sobre nós, e nós tomar por escravos, e a nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José, e conversaram com ele à porta da casa, e disseram, ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimento. 21. E aconteceu que, quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco. Nosso dinheiro em todo o peso, e trouxemos nas nossas mãos novamente, e outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse, paz esteja convosco, não temais, vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro, e ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e lhe deu forragem aos seus jumentos. Para um pouquinho aqui no 24, tá? Então, quando eles retornam ao Egito, né? A primeira coisa, então, que José faz assim que ele vê o seu irmão Benjamim é falar para que o administrador da casa dele preparasse aí um banquete, um almoço, porque aqueles homens, né, almoçariam com ele ao meio-dia, né? Quando os irmãos entenderam, viram que eles estavam sendo direcionados até a casa de José, né? Eles imediatamente ficam com medo, achando de que algo ruim iria acontecer por causa do dinheiro que tinha voltado, né? Então, conversando com o administrador da casa de José, o administrador da casa de José acalma eles, falando que não era nada disso, né? Que o Deus deles e o Deus do pai deles tinham dado aí uma bênção para eles. Aí o administrador pega o dinheiro que eles trouxeram de novo para comprar outros alimentos, né? Recebe esse dinheiro, pega Simeão, né? Entrega para eles, que Simeão estava lá preso, né? E leva todos os 11 à casa de José para poder almoçar, né? Então aí reconhecendo aí que até o momento várias coisas boas tinham acontecido, né? Eles são recebidos, né,
muito bem a casa de José, né? Receberam água, lavaram os pés, cuidaram do jumento, né? Ou seja, tudo isso mostra a hospitalidade que José teve com os seus irmãos, tá? Vamos continuando, verso 25. E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. E eles lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: está bem o vosso pai? O velho de quem falaste, ele ainda está vivo? E eles responderam: teu servo, nosso pai, está com boa saúde, ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência, né? Rapidinho aqui, tá? Aqui fala que José perguntou se o pai dele ainda estava vivo, né? Com certeza eles tinham essa curiosidade, porque ele tinha o desejo no coração de reencontrar o seu pai ainda em vida, né? Por isso que ele perguntou se o pai dele ainda estava vivo, né? Vamos continuando, 29. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão. E ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e ali chorou. Para um pouquinho aqui no 30, né? Vamos ler o 31. E ele lavou sua face, saiu e se conteve, e disse: ponde o pão. Para aqui um pouquinho, antes deles comerem, né? O que nós podemos ver aí é que assim que José ele vê o seu irmão, né? Vê a Benjamim, as entranhas dele se moveram. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ficou intimamente movido, né? Intimamente comovido, emocionado quando viu a Benjamim, quando viu que Benjamim estava bem, quando viu que Benjamim estava com saúde, que estava tudo bem, né? Quando ele viu tudo isso, ele se emocionou. Então ele teve que procurar um lugar para chorar. Então ele foi até a sua câmara, chorou, aí ele se recompôs. Depois que ele se recompôs, ele voltou e falou então para que pudessem ser servidos. Por que José tinha que sair? Por quê? Porque quem tinha um nível de autoridade naquela época tinha aí a sua maquiagem, tá? Os olhos tinham algumas coisas pintadas, né? O rosto, algumas coisas pintadas aqui. Então, quando você chorava, borrava aquilo. As outras pessoas iriam perceber que você andou chorando. Então, num certo nível, né, de poder, né, a hierarquia, quando a pessoa era num nível alto, né, algumas coisas era difícil, né, ou seja, ele não poderia chorar assim publicamente, né, ele até poderia fazer isso, mas tinha que ser casos extremos, né, então ele sempre se retirava para chorar, tá? Vamos continuando o nosso estudo. Verso de número 32, vamos lá. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isto é abominação para os egípcios. 33. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento, e o mais jovem de acordo com a sua juventude. E os homens se maravilharam entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles beberam e se alegraram com ele. Para um pouquinho aqui no verso 34, finalizando aí, né, o capítulo de número 43. É interessante que algumas coisas precisam ser ressaltadas aqui, né? Quando ele fala para servir o pão, e a Bíblia fala que eles colocaram a parte e a parte e a parte, né? E fala que porque os egípcios não comiam pão com os hebreus, porque era abominação, está querendo dizer que tinha uma mesa só para os egípcios em um lugar, e outra mesa, né, um pouco mais baixa, né, em outro lugar, né, um lugar mais baixo, para que os hebreus pudessem comer, porque na visão dos egípcios não era uma coisa boa, isso era uma coisa muito ruim, eles comerem com os hebreus, né, com os estrangeiros, com esta raça, com esse pessoal inferior, né, então eles tinham que manter aí a sua classe, o seu nível, ou seja, nós somos os melhores, então nós temos que estar aqui, vocês precisam estar aí, porque esse é o lugar de vocês, tá? Os egípcios tinham aí essa visão de superioridade
para com os outros, tá? Então, e outra coisa, a porção de Benjamim era 5 vezes maior. Por que a porção de Benjamim era 5 vezes maior? Por quê? Porque Benjamim era o mais novo. Então, José queria ver se o coração dos irmãos deles, né, tinham realmente mudado ou se continuava o mesmo. Ou seja, José queria ver se ele favorecendo o mais novo, né, e os seus irmãos aí se alegrando e tomando vinho, né? Se os irmãos mostravam que eles tinham mudado ou se eles iriam mostrar aí a verdadeira face, né? E iriam se revoltar e se revirar contra o seu irmão, tá? Então é por isso que a porção de José, de Benjamim aí foi 5 vezes maior, para que pudesse testar aí o caráter deles, né, para ver se ao longo de todos esses anos, né, cerca de 13 anos mais ou menos, eles mudaram, né, ou se eles continuavam ainda com essa inveja para com o irmão mais novo, que no caso era Benjamim, que era sim o mais amado, o mais favorecido, publicamente mais amado. Então ele tinha que ter essa certeza que os seus irmãos tinham mudado, tá? Vamos então, né, ao capítulo de número 44, para assim encerrar o nosso estudo, tá? Vamos ver aí o que acontece a seguir, né? Vamos lá, capítulo de número 44 de Gênesis. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco, e põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. José, então, ele novamente coloca mais um plano em prática para ter a certeza que os seus irmãos haviam mudado. Né, se os seus irmãos iriam aí acusar o mais jovem ou se eles iriam defender. Então José coloca mais um plano em prática para ver a índole, né, dos irmãos dele, né? Vamos lá, continuando, verso 3. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados a eles e os seus jumentos, e quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse ao seu administrador: levanta-te, segue os homens, e quando o alcançares, dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Isto não é o que o meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal em fazer isso. E ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. Verso 7. E eles lhes disseram: por que meu senhor diz estas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Verso 8. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti, da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aqueles dos teus servos com quem for achado que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: então seja agora de acordo com vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. 11. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou e começou pelo mais velho e terminou com o mais jovem, e o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem o seu jumento de volta à cidade. Para aqui um pouquinho, né? Assim que o plano de José começou, né, a ser executado, né, os irmãos de José negam veementemente que eles tinham roubado, né? Tanto é que os versículos aqui afirmam, né, que Deus proibia que eles fizessem tal coisa. Que tal coisa? Pagar o mal com o mal, né? Eles tinham que ser a diferença, porque eles eram um povo escolhido, né? Embora eles não tinham tomado esta atitude vários anos atrás, eles aparentemente tinham sim mudado e não tinham feito isso. E eles estavam tão convictos de que eles estavam certos, de que eles não tinham roubado, que eles pegam e falam: olha, que aquela pessoa que for achado que morra então, e nós seremos escravos.
Porque eles tinham certeza que eles não tinham roubado nada. Então, quando o servo pega e começa do mais velho e não vê nada, não vê nada, não vê nada, quando chega lá em Benjamim, no mais novo, e encontra o copo, eles rasgam as suas vestes e voltam para a cidade. O que é rasgar as suas vestes? É você pegar e se humilhar, é você pegar e falar, meu Deus, e agora? Sabe? É você pegar e realmente pegar e falar, meu Deus, eu não tenho saída, acabou, né? Você pegar e é um gesto onde você pega e pega e fala, nossa senhora, e agora? Eles estavam totalmente desolados, inconsolados, né? E não sabiam mais o que fazer. Então eles voltam à cidade para ver aí o que iria acontecer. Então vamos ver aí o que vai acontecer, né? Nós paramos no verso de número 13, né? Vamos então ao verso de número 14. Vamos lá. 14, vamos lá. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse, que ato é este que fizeste? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse, o que diremos a meu senhor? O que falaremos? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos, eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem também foi achado o copo. E ele disse, Deus proíbe que eu faça isso, mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. 18. Então Judá se aproximou dele e disse, ó meu senhor, deixai que teu servo, suplico-te, fala-te uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixar que a tua ira se acenda contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Para um pouquinho aqui no 18, tá? Quando eles voltam, né, até José, né, quem começa a falar é Judá, porque Judá era o mais confiável, né, então Judá foi aí, era o mais confiável, né, então Judá pega e já foi falar diretamente com ele, tá? E vai começar no verso de número 18, que eu acabei de ler, vai até o verso 29, o discurso de Judá, que é o mais longo dos filhos de Jacó descrito na Bíblia, tá? Por quê? Porque vão ser cerca aí de 11 versículos de Judá falando diretamente com José, tá? Vamos ver aí por quê? Porque Judá vai agora pedir a misericórdia ao governador. Judá não sabe que o governador é José. Então, Judá vai falar tudo que ele pode, vai se humilhar, vai pedir a misericórdia para que o governador tenha misericórdia do irmão mais novo. Vamos ver aí o que Judá vai falar para tentar convencer o governador a não ficar com Benjamim sendo seu escravo. Vamos lá, verso de número 19. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo, tendes ainda um pai ou irmão? E nós dissemos ao meu senhor, temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno, e seu irmão está morto. E só ele foi deixado de sua mãe, e o seu pai o ama. E tu disseste a teus servos, trazei a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao meu senhor, o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste a teu servo, se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis a minha face. E aconteceu o quê? Quando nós subimos a teu servo, meu pai disse-lhe as palavras de meu senhor. E nosso pai disse, ide novamente e comprai um pouco de alimento. E dissemos, não podemos descer se o nosso irmão mais jovem não for conosco. Aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem se o nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos, sabeis que minha esposa me deu 2 filhos. Verso de número 28. E um se foi de mim, e eu disse, ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Verso de número 30. Agora, pois, quando eu for ao teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá, quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá. E teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu servo, nosso pai.
32. Porquanto teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo, se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante do meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com seus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo, para que porventura eu não veja o mal que virá sobre o meu pai? Para que no final do capítulo de número 44, vamos ver. Judá, ele termina o seu discurso, né? Eu falei que eram cerca de 11 versículos, mas é um pouco mais, né? Porque vai do 18 até o 34, né? Então é um pouco mais aí. É interessante que Judá, ele termina o discurso, né? Falando que ele ficaria no lugar de Benjamim, né? Falando, olha, quando nós voltamos, nós contamos tudo o que aconteceu ao nosso pai, e o nosso pai não deixou, pegou e disse que a esposa teve apenas 2 filhos e um morreu e ele nunca mais viu, e o outro, que é este novo, se acontecer alguma coisa com este, que é o filho mais novo dele, ele certamente desceria à sepultura com seus cabelos grisalhos. Então, olha, Faraó, olha, governador, você é igual a Faraó. Então, eu sou fiador diante do meu irmão, de Benjamim. Então, eu peço para que você então fique comigo. Peço, imploro para que você fique comigo e libere os meus irmãos e a Benjamim. Ou seja, Judá pega e fala, conta tudo o que aconteceu, conta como ele convenceu o pai dele a liberar Benjamim para que Benjamim viesse. Então Judá pega e fala que ele disse ao seu pai que ele seria o fiador de Benjamim. Então, como isso aconteceu, como o copo foi achado exatamente no saco de Benjamim, o único que o governador queria que fosse escravo era Benjamim. Por que o único foi Benjamim? Porque José queria ver exatamente isso, qual era a atitude dos irmãos dele quando alguma coisa ruim acontecesse ao seu irmão mais novo. Porque quando ele era o irmão mais novo, todos estes causaram mal a ele. Então ele queria ver se eles tinham realmente mudado. Por isso que foi só no saco de Benjamim. E quando então Judá pega e intercede veementemente, falando, olha, deixa eu ficar aqui então, se for para alguém ser escravo, então que fica eu, mas libera Benjamim, deixa Benjamim ir, porque senão meu pai vai morrer e nós vamos ter que enterrá-lo com muita tristeza, tá? E encerra o capítulo de número 44 assim, né? Judá pedindo para que o governador tenha misericórdia e que deixe, né, que Judá ficasse no lugar de Benjamim. Na próxima aula, na aula de número 21, é isso aí, eu não vou falar o que aconteceu, querido, só na próxima aula. Na próxima aula, na aula de número 21, nós vamos continuar no nosso estudo, né? A partir do capítulo número 45, vamos ver aí qual foi a reação de José. Afinal, desde quando ele encontrou os irmãos dele, a única coisa que ele fez foi testar, teste após teste, prova após prova, para ver como estava a índole, como que os seus irmãos eram, se eles tinham mudado ou não. E ele acaba de receber uma prova de que os irmãos deles verdadeiramente tinham mudado. Judá tendo aquela intervenção veementemente para que o seu irmão mais novo pudesse ser libertado, pudesse viver. Então vamos ver qual é a reação de José ao ver que os seus irmãos tinham realmente mudado, né? Que eles estavam defendendo o seu irmão mais novo, né? Em nenhum momento eles perguntaram se o irmão mais novo tinha mesmo feito aquilo ou por quê. Não, eles foram direto defender o seu irmão mais novo. Então vamos ver qual foi a reação de José ao ver tudo isso que aconteceu, mas só na próxima aula, querido. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, Pregador Júnior.
Curte, comenta e compartilha este vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Se você tiver alguma dúvida, manda no comentário ou vai lá no meu Facebook, Sidney Garcia Júnior, ou comenta aí no vídeo qual a sua dúvida, que eu estarei tentando responder da melhor maneira possível. Muito obrigado aí pela sua companhia, muito obrigado por tudo que você tem feito nessa caminhada, estando ao meu lado, não me deixando caminhar sozinho. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e fiquem com Deus.